Aqui. Vamos chamar de tração, que é a mesma que está aqui. Tem a normal. Tem a peso. Quer dizer, tem a peso para cá. Peso sempre aponta para baixo. Mas a gente tem que fazer a decomposição. Então a gente já sabe que vai ficar PY para cá, certo? E o PX aponta para cá. Alguma dúvida? Não. Beleza. Então tá bom. E como tem atrito, né? Tem uma força contrária à tendência de movimento. Como esse bloco é de fato se movendo para cima aqui, então o atrito é para outro lado. FAT, força de atrito, tá bom? E é isso. Esse outro bloco aqui, a única outra força que ele tem é o peso. Tudo bem. O problema pede justamente a massa do bloco B. Né? Então vamos focar na massa do bloco B. Né? Porque a gente encontraria a massa, por exemplo, com o peso, né? P igual a mg. E legal, porque só tem peso e tração aqui. Então vamos definir peso como positivo. Peso menos tração igual a MA. O peso é mg, que é justamente o que a gente quer. Tração a gente já não tem. M é o que a gente quer, tá? Esse MB aqui, a massa do bloco B. Então é MB. E aqui vem o ponto, né? O bloco A está se movendo com velocidade constante. Beleza. Esse bloco se move com velocidade constante. Então esse aqui também se move com velocidade constante? Sim ou não? Sim, né? Eles estão. É a mesma aceleração os dois. Perfeito, conectados. Eles estão conectados, eles têm que se mover juntos. Isso aí. Agora, se isso é verdade, qual que é a coisa que eu tenho que colocar aqui? MA ou zero? Zero. Zero, porque não tem aceleração, isso mesmo. Então eu posso dizer que M, que é o que a gente está procurando, é T sobre G. Então tem que achar o T. Isso. Onde que a gente vai achar o T? Lá na outra. Muito bem. Como é que a gente vai achar? Fazendo um monte de conta. A outra aqui, a gente vai definir T de novo como positivo, né? Então, vamos colocar aqui que é o bloco A, né? Então vai ficar T menos PX e menos FAT também, igual a zero, porque como tu acabou de me falar, eles estão conectados, tem que ser a mesma coisa. Então vamos isolar o T, vai ficar igual a PX, que é MAG, seno θ, ok? Porque PX é seno θ, lembra disso. FAT, cara, é MN. Agora tem que achar o N, né? Uhum. Daí a gente olha para cá e repara que nesse caso o N é igual a PY, porque o bloco não está nem voando nem afundando no plano. PY. PY. Só que PY, por sua vez, é MG seno θ, lembra? Uhum. Pronto, agora é só substituir valor. Vamos lá. Vamos pegar esse valor de uma vez aqui para depois jogar lá e pronto. Né? A massa do bloco é 5. O G é 10. O seno de 37,06. Mais o coeficiente de atrito, 0,5. Vezes 5, vezes 10. Vezes o cosseno, que é 0,8, né? Viu? É só fazer a lógica que sai. Agora, é só fazer essa conta aqui.
Vai ficar 6 vezes 5, 30. Né? Porque 10 vezes 0, 6 é 6. E aqui vai ficar 5 vezes 8, 40. 40 vezes 5, vezes 0,5 é a mesma coisa que 4 vezes 5, é 20. Então isso aqui tudo deu 20. Ok? Então vai ficar 50 Newton. Pronto. Tudo de cabeça, não precisa de calculadora se tu usar essas lógicas de vírgula com número com zero, né? Eu sempre multiplico a vírgula, o cara que tem vírgula. Caramba. O cara que tem vírgula com o cara que tem. Com o cara que tem zero. O cara que tem vírgula com o cara que tem zero. Isso aí facilita. Uhum. 0,5 é sempre dividir por 2, né? Então já era. Vou ficar aqui 50 sobre 10. A massa dele era 5 quilos. É? Perfeito. Tranquilo, né? Uhum. Então tá bom. Então você tá tranquilo. Tá feito aqui minha parte. Agora vamos pra sua parte. E quero um desses aí de bloco. Ah, esse aqui é bom, ó. Olha só, esse aqui é delicioso, cara. Ai, que delícia. E envolve a polia de Atwood e tudo mais. Beleza? Uhum. Mas não é pra ser um problema de atrito? Não tem atrito? Bem, se não tem, não tem, né? Aqui o esquema é o mesmo, né? Essa polia aí só serve pra conectar as forças, né? Aí, se não tem atrito, eu não preciso desenhar nenhuma no Força de oposto da atrito. tração. Então fica só normal, peso e Nenhuma a força de atrito. Força de tração da corda tem, né? tem, né? Então fica normal, peso e tração. Isso. E a Do outra fica aço. é no ar. E a outra fica só normal e a peso. Não, atração e peso. Isso, só que tem que tomar cuidado aqui, né? Porque, beleza, tem a tração. Só que tem esse fio aqui e esse, né? Então é duas tração. Não, é uma só que vem dessa cordinha aqui.
que é uma cordinha só. Só que o que acontece? Essa aí tá segurada por essas duas. E o negócio tá reto. Então significa que essa tração aqui foi repartida em duas, entendeu? Com a mesma metade de intensidade. Então, como nessa cordinha aqui, ó, é T2, aqui também teria que ser T2, entendeu? Essa é a questão. Então fica Mg menos T2 igual a Ma? Tu tá falando de qual bloco? Do A. Não, mas no A só tem uma força na horizontal, certo? Só T2. Então é T2, T sobre 2, né? Igual a M do bloco A vezes aceleração. Só isso. Não tem outra força. Só pode colocar no diagrama de corpo, na segunda lei de Newton, as forças que têm a mesma direção. Ele tem normal e peso, só que elas estão na direção Y. Então, se tu falou da tração, é outra direção, é a X. Então, a tração vai ter a equação da segunda lei de Newton em X para ela. Tá. Então T é igual a A? T igual a A massa do bloco A é meio? Sim, sim, então T igual a A. Igual a. Boa. Assim, cuidar com isso, tá, velho? Claro que o valor do T é igual ao valor do A, né? Mas são coisas de unidades diferentes, né? T é Newton A, metros por segundo ao quadrado, certo? Beleza. Aí substitui isso no outro. Aí na força resultante fica T menos P ou P menos T? Do bloco B. Ou tanto faz? Por causa da direção, tu tá perguntando, né? É. Bem,
É uma escolha que tu vai ter que fazer, mas baseado na direção de uma possível força. Então, no primeiro, por exemplo, tu considerou o T positivo, né? Ah, Foi. certo? Então, se o T é positivo, o bloco ele vai para a direita. Então, a aceleração vai ter o mesmo sinal para a direita. Se o bloco de A for para a direita, é porque o B está caindo. Então, o P é positivo aqui, entendeu? Uhum. Essa é a ideia. Então, se seguir isso vai ser legal. P menos T igual... Aí P é 2? O P do... Faz a conta ali, velho. Depois de chegar na É que eu não aceleração, a sei... gente fala, né? Ah, tá bom. Eu não sei o que fazer com o bloco B, não. Como assim, cara? Eu só fiz o T igual a A, aí não... Aí tem que fazer a força resultante, não é isso? É. T igual a A, pronto. Essa é a expressão que tu tirou da força resultante. Sim, mas aí no bloco B eu faço o quê? Agora tu tem que achar o T. E o A, né? Porque é o que tá pedindo. A questão é, tu tem duas equações, duas incógnitas, de novo. Pro bloco B, tu vai ter que T igual a A. Foi o que tu falou. E pro bloco A ficou o quê? Não, isso foi no bloco A. Ficou T2 igual a A. Ah, Pronto, tu tem um sistema de duas equações, duas incógnitas, né? O princípio é isso. eu só resolvi isso? Sim.
pode substituir o A aqui. Vai ficar A sobre 2 igual a A. Mas isso aqui tá estranho. Que isso, velho? Aqui deu T sobre 2 é igual a meio, ó. Saúde. Pois é, obrigado. Pois é, cara. Estranho isso. Não, aí no que você colocou na segunda Não. linha. Eu tô com problemas aqui, porque eu não sei resolver isso. Eu acho. Independente de eu trocar o valor aqui. Vai dar merda, porque só tem T e A. Não tem como isolar um número para encontrar alguma resposta. Um atrito corporal é plano horizontal. Um atrito? Como assim um atrito? Pô, essa aí me pegou, velho. Mas o esquema é esse, tá? Vamos continuar a matéria, senão a gente vai perder muito tempo nisso. Que merda, cara. Tô pensando ali que não tem como encontrar um valor. Que droga. Só se tivesse como. Mas não tem informação, parece que falta informação. Tá. Se tivesse uma força de atrito já daria certo ali, mas parece que tá faltando alguma coisa. A gente viu rapidamente isso, né? De movimento circular, lembra? Uhum. Então, o que a gente tem aqui? Temos umas coisas que roda aí, então vamos fazer umas contas. Essa aqui eu pedi para você fazer. Agora eu vou fazer uma treta aqui, uma difícil. Essa daqui, ó. Essa daqui é legal, do Globo da Morte. Bem, na verdade eu vou pedir para você fazer, mas eu vou te orientar, ok? Para que fique mais participativo da tua parte. Sim. Esse aqui é mais fácil que a da curva, então vamos começar por ela. Ó, motociclista percorre a trajetória circular vertical, então ela está num plano, essa trajetória. De 3,6 no interior de um globo da morte. Calcule qual deve ser o menor valor da velocidade no ponto mais alto que permita o motociclista percorrer toda a trajetória, ok? Então, como é que tu vai fazer isso? Tu vai fazer um diagrama do corpo livre no momento que o cara tá aqui em cima, tá bom? Então, tu vai ter um círculo, certo? Vai desenhar um círculo, vai desenhar a massa aqui. E quais vão ser as forças que ela vai ter aqui? Vai ter a força peso. Concorda comigo? Sim. Isso. Se o bloco tiver. Quando o motociclista está aqui embaixo, né? O que acontece? Tu tens o peso para baixo e a normal para cima. Porque a normal é sempre perpendicular à superfície. Então, o motociclista aqui embaixo tem peso para baixo, normal para cima. Só que quando o motociclista está aqui embaixo, desculpa, aqui em cima, o peso está para baixo, porque a gravidade sempre aponta para baixo, né? Uhum. E a normal também. A normal também estaria aqui apontando para a esquerda e aqui para a direita. Então a normal é o que está funcionando aqui, basicamente, né, como uma espécie de força centrípeta apontando para o centro, né? Então, de toda forma, tu tem que fazer o diagrama do corpo livre, ok? Como a gente está interessado ali em cima, né, no limite dele completar o giro, tu tem que entender isso como no limite da força normal ser zero. Porque a força normal, cara, ó, grava isso que é muito importante que eu vou falar agora. A força normal só existe quando tu tá conectado com uma superfície, certo? Uhum. Não existia a força normal naqueles bloquinhos pendurados, por exemplo. Uhum. Então, como ele tá pedindo aqui, ó, o menor valor da velocidade, o menor valor significa o valor para que ele esteja quase caindo, certo? Uhum. Ou seja, o valor em que a normal é zero, ou tendendo a zero, né? Então a gente considera zero para chegar no limite, sacou? Entendi. Então tu vai escrever o que ali, né? As duas forças seria peso para baixo e normal. Só que como a normal é zero, vai ser simplesmente peso, vai ser igual ao que? MA? Certo, só que é o MA no movimento circular. Ou seja, M, peso vai ser igual a M vezes
Lembrando que peso é mg, né? Mg então vai ser igual a m vezes a aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre r. Essa é a questão, ok? Não, então, peraí. Eu me espirrei, eu me concentrei. Então, peso é igual a m Aham. vezes v ao quadrado sobre r. É isso que eu falei. Perfeito. Vou pegar uma água, professor, peraí. Também vou. Vai lá. Pronto. E aí, quando chegar na resposta, fala, hein? Tá. Ué, mas eu não tenho nada. Como assim, cara? É P é igual a mv ao quadrado sobre r. Sim. Eu só tenho r. Não, P que é mg, né? Peso é massa vezes gravidade. Que é igual a massa, a mesma massa. Entendi. É isso que eu falei pra você já, que várias vezes a massa se corta, né? Então, peraí. Então, P igual a mg. Caralho.
Tá, então, peraí. Acho que eu não entendi nada. Ah, cara, aí complica, hein? Você falou que leu, cara. Não é difícil. A continha de dividir, velho. Peso tá pra cá, normal também estaria. Só que como a gente quer a menor velocidade, a gente quer que a normal vá para zero. Então, se ele tá mantendo o movimento circular, ele tem aceleração. Portanto, o peso vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A peso é mg, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, v quadrado sobre r. Corta, corta. Tu quer a velocidade. V igual a raiz quadrada de gr. A velocidade, então, vai ser a raiz quadrada de 10 vezes o raio, que era 3,6. Então, vai ser a raiz quadrada de 36, que é 6. 6 metros por segundo. Ou seja, a velocidade mínima... A velocidade mínima para uma moto, né, andar no globo da morte, no caso desse globo da morte que tem esse raio ali, né, de 3,6, é 6 metros por segundo. Beleza? Uhum. Só isso. O que tu não entendeu aqui? Não, eu não tinha entendido ali o P onde colocar o MG. Cara, somatório das forças igual a MA, né? Somatório das Não, forças. agora eu entendi. MA. A única força que a gente tem é o P, porque a normal tende a zero, pela lógica aqui do problema. Então, a única força que nós temos é P. Ela vai ser igual a massa vezes a aceleração, que no nosso caso é centrípeta. Né? Uhum. Certo. Bem, tem outro problema aqui bem legal. Que é essa aqui, de atrito cinético. Deixa eu salvar aqui. Isso aqui é para tu tentar fazer também para a gente conseguir ir para outro assunto já hoje de manhã e daí mais tarde a gente começar só exercício. Ó, um estudante. Tá, que desgraça, cadê a pergunta? Nossa, a pergunta é longa aqui. Um estudante indo para a faculdade em seu carro desloca-se num plano horizontal, no qual descreve uma trajetória curvilínea. Beleza. Então, né? Enquanto o carro tá indo aqui, ele tá, digamos, o carro tá aqui, ele aponta pro centro da trajetória, o carro tá aqui, ele aponta pro centro, o carro tá aqui, ele aponta pro centro. E assim vai. Por isso que ele faz a curva. Com uma velocidade constante em módulo. Entre os pneus e a pista existe um coeficiente de atrito cinético 0,3. Justamente. Qual é essa força que eu tô fazendo aqui apontando, né? É a força de atrito. É tudo FAT isso aqui, tá? Uhum. É sempre a FAT que aponta no centro da trajetória. É por isso que quando um carro perde o freio na estrada, ele vai para tangente, né? Imagina se perder o freio, não é isso que vai acontecer? Uhum. O carro não vai para cá, ele vai justamente, se tiver aqui, ele vai para cá. Ele sempre vai para tangente da trajetória. Muito bem. Considerando a figura, a aceleração da gravidade no local 10 metros por segundo e a massa do carro 1.200, só se pede. Caso o estudante resolva imprimir uma velocidade de 60 km por hora ao carro, ele conseguirá fazer a curva? Justifique. Bem, isso aí tem a ver com o quê, né? Aceleração centrípeta. Uhum. Ok? Então vai lá. Pelo que a gente está vendo aqui, só existe uma força nesse movimento, né? Força de atrito. Concorda comigo? Sim. Então, como é que vai ficar a segunda lei de Newton aí? O somatório das forças igual a MA. Qual é o somatório de forças? Qual é o MA? Ué, força só tem força de atrito. Isso. E o E M o M, é M e o A MDT é e o A aceleração é a centrípeta. centrípeta. Isso Tá. aí. Então vai lá.
Aí pra pegar o... Aqui descobrir a força de atrito com a outra fórmula? Isso, exatamente, porque a força de atrito, ela é sempre mi vezes normal, certo? Sim. Então tu pode encontrar normal sabendo que o carro não tá voando. Ou seja, que a normal é igual a peso. Ah, claro, tem que tomar o cuidado para passar essa velocidade depois ali para metros por segundo, tá? Sempre metros por segundo a velocidade quando está trabalhando com aceleração. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, é isso. Deu 12 mil. O que deu 12 mil? Então, não sei. Tu tem que. Alguma coisa tu encontrou? O que deu 12 mil? Foi o raio. O raio é 12 mil? É. Pode ser, não sei, se for uma curva grande, né? Ah, só achei meio estranho. Bem, vamos ver se as forças, se tudo ficou certo, né? Mi n igual a mv quadrado sobre r, certo? Aham. Então, o mi é 0,3. O m vai cortar com aquele m lá, vai ficar só g aqui, que é 10. Então, os m's cortaram, muito bem, que ficou v quadrado. E o r aqui, o raio aqui, por exemplo, peraí, o v tu tem, né? Raio que a gente quer. Então, é 60 dividido por 3,6 ao quadrado. É isso aí. Foi assim que tu fez? Não, eu não pus o 10. Cara. Ah, não, pus sim. E deu 1.200. Foi porque eu fiz separado. Daí eu coloquei o Deu o 1.200. mesmo valor da massa? Achei estranho isso. Eu fiz separado. Primeiro eu pus o mi vezes a massa. Eu não cortei a massa, entendeu? Aí deu. Bem, não vai fazer diferença nenhuma, né? Não, então não sei. Matematicamente não pode fazer diferença nenhuma isso. Então vai ficar 3. Vamos lá. 60 dividido por 3,6. Quadrado. E daí, dividido por 3. Deu bem errado, velho, tua conta. Bem errado, tá? Sim.
Porque vai ficar outro valor aí. O 60 dividido por 3,6. Não sei se tu fez isso, né? É um número meio pequeno já. Pô, que desgraça a calculadora do Windows, cara. 60 dividido por 3,6 dá 16, cara. 16,666. Isso ao quadrado dá 277,777. E agora dividindo isso por 3, vai dar basicamente aqui 93, tá? 93 metros. Não sei que tu errou, mas tu errou bem errado. Não sei se tu levou tudo ao quadrado. Não sei. O que você fez aí? Agora eu apaguei. Mas assim, não teria problema tu colocar a massa ali. Só que é inútil, tu só tá perdendo tempo, porque ela Sim, corta, né? A massa do carro não faz diferença aqui. eu não O sei. que é meio estranho, né? Mas não faz. A velocidade máxima possível para que o carro possa fazer a curva sem derrapar. Irá se alterar se diminuirmos sua massa? E aí, o que você acha? Acabei de responder, né? Não, Não. Porque a massa não influencia de fato, ela cortou ali. E o vetor velocidade aí, o que você acha dele? sim, né? O vetor velocidade, sim, exatamente. É aquilo que a gente conversou ontem, né? Apesar da velocidade ser constante, o vetor velocidade muda. O módulo dele não muda, mas o vetor muda. Perfeito. Tá bom, vimos que tinha que ver disso aqui, hein? Agora a gente tem que começar a ver um pouquinho de energia já, senão não vai dar para fazer todas as aulas essa semana, de todas as matérias. Eu duvido muito que dê, de toda forma, né? O que eu quero dizer assim, são 3 anos de aula em 10 horas não dá, né? Sim, sim. Nem que se tu fizesse estudar só isso a semana toda ia dar. Falei duas, Bumba. Duas, Yormbino. 3, na verdade. Ó, trabalho. Agora eu vou falar um conceito bem massa, cara, para tu gravar e nunca mais esquecer. O que é trabalho, né? Trabalho a gente pensa aqui no Brasil que é um negócio que a pessoa faz para ganhar dinheiro, beleza. Mas essa palavra aí, trabalho, ela veio do inglês, né? E trabalho em inglês, work, ele funciona de outras formas, né? Uhum. Por exemplo, se tu falar assim, my computer doesn't work, significa que ele não está funcionando. Não que ele não está trabalhando ali, ele não está funcionando. Né? Então, o trabalho, na verdade, ele é um valor associado a uma força que funcionou. Por exemplo, se tu aplicar uma força no teu celular e ele se mexer, a força funcionou, certo? Ele vai ali, tu vai empurrar ele. Ou uma garrafa, qualquer coisa, né? Agora, se tu aplicar essa mesma força que funcionou numa garrafa, num celular, na parede, ela não vai funcionar. A força não vai funcionar. Porque a parede não vai se mexer, certo? Uhum. Faz sentido o que eu falei? Faz. Então eu quero dizer o seguinte, só um segundo para tomar um remédio aqui. Pronto. Porque eu quero dizer o seguinte, a mesma força, numa situação ela vai gerar trabalho e na outra não. Porque para a força gerar trabalho, ela tem que funcionar. Muito bem. Então por isso work, tá? Eu prefiro usar a palavra work. A letra work, né, para lembrar disso. A letra W do work, para lembrar disso. Então, muito bem. Normalmente a gente vai ter essa situação aqui, onde nós temos a força paralelo e com a mesma direção do movimento. Então é o que está rolando aqui. Essa bola sofreu essa força para a direita. E o movimento dela foi para a direita também. Então, numa situação como essa, simples assim, nenhum sentido diferente, nenhum ângulo, força constante, tu pode dizer que o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Só isso. Só isso. Tá bom? Força é a força que o cara está dizendo ali no enunciado. E o deslocamento é a distância, né? Simplesmente a distância. Beleza. Ai. Essa é a letra grega tal, mas isso aí é de menos. Eu gosto de usar o W. O
que mais nós temos aqui, né? Agora repare que se a bola por um acaso se mover para a direita, por qualquer motivo que seja, mas a tua força ser para a esquerda, ela tem um sentido exatamente contrário. E a gente sabe que sentido contrário na física muda o sinal. Então, ali, o que aconteceu com o trabalho? Mudou o sinal, ficou negativo. Muito bem. Um trabalho está ajudando o movimento, o outro está resistindo ao movimento. Por isso que quando resiste é negativo. Né? Uma coisa que existe bem legal aí é o trabalho da força-peso, né? Se o objeto está caindo, a força-peso está gerando um trabalho positivo nele. Porque o peso está ajudando o bloco, a bola a cair. Mas se por um acaso a bola estiver subindo, ou seja, se tu acabou de jogar da tua mão, né? E a bola está subindo. Não tem nenhuma força que age sobre ela além da força-peso. O trabalho ali da força-peso continua agindo, claro, só que agora negativo, porque está atrapalhando o movimento, né? Está resistindo ao movimento. Beleza? Uhum. Então tá bom. Um monte de coisa aí. Normalmente a gente vai trabalhar com força constante, tá? Vai ter uns casos aqui que não, mas daí, resumidamente, tu vai ter que encontrar a área abaixo da curva no gráfico. Coisas assim. Agora vamos ver esse problema aqui, olha só. Força constante não paralela ao deslocamento. Né? Então é comum isso, né? Uma coisa se move para frente, mas tu está puxando ela para a diagonal. Como, por exemplo, uma mala, né? Uma mochila. Então, o que está rolando aqui? Apesar da força ser na diagonal, note, ela faz esse ângulo com o movimento, que está para a direita. Na prática, a força que está fazendo o objeto se mover para a direita é a componente horizontal. Né? A gente falou bastante de componente horizontal agora há pouco para isso. É a componente horizontal que está fazendo ele se mover aqui na horizontal. Essa força ela é diagonal, ela tem uma componente vertical e uma horizontal. É a horizontal que faz ele se mover. Então, o trabalho para esse movimento aqui é a força, a componente horizontal da força vezes o deslocamento. Né? E a gente já aprendeu a pegar a componente horizontal. É o F cosseno θ. Lembra disso? Uhum. Por decomposição triangular mesmo. E as outras paradas aí de sinal continuam a mesma coisa. Se está ajudando, positivo. Se está atrapalhando, negativo. Agora olha só que coisa maravilhosa. Às vezes há forças sobre o objeto, mas elas não geram trabalho nenhum. Porque se aquele cosseno θ vale sempre, né, existem horas que o cosseno é zero, né? Quando o ângulo é 90 graus. E isso faz todo sentido do mundo, porque a força-peso, ou a força normal, não está influenciando em nada um movimento horizontal. Normal e peso são verticais. Como é que elas vão influenciar na horizontal, né? Então, por isso que ele está dizendo aqui que o trabalho da força-peso e da força normal é zero, uma vez que o deslocamento é para direita. Faz sentido? Uhum. Acho que é importante, hein? O mesmo aqui, a força normal também continua sendo zero. Peso não, porque o peso vai ter uma componente nessa aqui. E esse aqui é muito massa, ó. O movimento circular. Porque a força centrípeta, ela é sempre perpendicular com o deslocamento da bola. Porque o deslocamento da bola se dá na direção da velocidade, é claro. E tu sabe, né? A velocidade vai sempre mudando, vai sempre ficando perpendicular com a força normal, como eu vim te mostrando nas outras aulas. Então, por isso que o trabalho da força centrípeta no movimento circular é zero. Louco isso, né? Uma vez que a força centrípeta é o somatório das forças. Né? Então, muito louco isso. Porque, tipo, é a única força que tá agindo ali, né, dá zero. Então é bem importante esse conceito. Beleza? Beleza. Então tá. Recomendo que pra próxima aula aí tu já dê uma olhada nos exercícios pra gente debulhar uns difíceis. Dá uma olhada só nos exemplos pra gente já começar fazendo conta, tá? Até. Esses exemplos aqui, página 293 do PDF, tá? Aqui, ó, 293. Falou, até logo mais, lembrando que As hoje duas. marcou para as 2. Isso aí, Valeu. valeu!